Nos programas de televisão, a coisa pode rapidamente sair do controle. Se até em filmes de Hollywood que tudo é montado com cuidado e o vídeo passa por diversos editores e revisores, ainda aparecem erros, imagina em programas onde as coisas acontecem ao vivo, envolvendo pessoas de verdade que nem são atores. Nos piores casos, algumas convidadas deram no que falar por causa do que fizeram. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Katy Perry, quando foi convidada para participar do reality show de talentos American Idol, acabou se empolgando demais em sua performance e saiu com um rombo no seu traseiro. Pois é, a calça dela rasgou durante a apresentação. Katy Perry dispensa apresentações. Uma das cantoras pop mais famosas da década de 2010, com músicas como Hot and Cold e Last Friday Night, continua abalando até os tempos atuais, produzindo músicas e clipes inesquecíveis. No entanto, em março de 2022, o que fez todo mundo se lembrar dela mesma foi esse episódio da calça rasgada. O momento em que o incidente aconteceu foi tão preciso que, para você ter ideia, ela estava falando sobre calças apertadas bem naquela hora. Katy, de fato, estava usando calças apertadas, que combinaram bastante com a sua canção, mas elas estavam tão apertadas que não resistiram à pressão quando ela se agachou dançando. Nessa hora, o rombo apareceu, mas, apesar da situação que seria constrangedor demais para a maioria, ela não se deixou abalar. Katy continuou cantando como se nada demais tivesse acontecido, e até deu uma checada no traseiro durante a canção, quando as pessoas começaram a olhar para ela horrorizadas. Katy percebeu o rasgo, mas não estava nem aí. Os jurados a ajudaram botando uma enorme fita adesiva na calça para ela não precisar ir embora ou trocar de roupa. Todo mundo estava dando risada, mas ela encarou a própria desgraça com o maior bom humor, dando risada junto. Isso sim é que é profissional do entretenimento. Olha só o que um canal de televisão lá dos Estados Unidos aprontou alguns anos atrás. Um programa de notícias estava falando sobre o mau tempo, mas acabou exagerando no sensacionalismo. A matéria falava sobre um furacão que deixou mais de 600 mil pessoas sem energia elétrica em suas casas lá na Carolina do Norte. Mas o que pegou mesmo foi o repórter do lado de fora que estava lutando bravamente no meio da ventania forte para cobrir o caso. Acontece que essa ventania não parecia tão forte desse jeito como ele estava tentando retratar. Afinal de contas, lá atrás dele foi possível avistar dois indivíduos andando tranquilamente, como se estivessem em um passeio pelo parque, sem qualquer dificuldade. Olha só como os dois lá de trás se contrastam com o repórter. Realmente não faz sentido. Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal, and we're in one of these bands. Essa matéria foi parar até em outros canais de televisão dos Estados Unidos e ganhou milhões de visualizações nas redes sociais, com os internautas acusando o repórter de ser um falso fingido para ganhar mais ibope sobre a tempestade. Por incrível que pareça, o canal ainda defendeu o repórter, afirmando que os dois indivíduos lá atrás andando sem dificuldade estavam sobre o concreto, enquanto o repórter na grama molhada, que é mais difícil de manter o equilíbrio por ser escorregadia. Eu não sei não, hein? Para começo de conversa, por que o repórter estava em cima da grama então? Acho que foi mesmo uma tentativa de aumentar a notícia. Constanza Calabrese, uma jornalista respeitada na Itália, que é até âncora de um telejornal, passou por um baita vexame depois que acabou mostrando coisas demais enquanto estava dando as notícias ao vivo. Por incrível que pareça, ela deve ter se esquecido que a mesa na sua frente, com o tampo de vidro, era completamente transparente. Por conta disso, o vestido dela não estava apropriado para a ocasião, e os telespectadores acabaram se surpreendendo com o que viram. Poi alle 20, grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti. Se a câmera permanecesse focada em seu rosto ou se a produção tivesse se limitado a utilizar somente a segunda câmera de visão lateral da Calabrese, provavelmente ela não teria passado por esse constrangimento. No entanto, a imagem de frente foi demais. O cinegrafista acabou tirando o zoom e deu para ver claramente o que deveria ter permanecido escondido. Da próxima vez, talvez ela deva recompensar a escolha das suas roupas, levando em consideração esse detalhe importante. Se ela estivesse de calça ou com um vestido mais longo, nada disso teria acontecido. Apesar de ninguém no estúdio ter percebido pessoalmente, na televisão ficou muito nítido e não dava nem para inventar uma desculpa.
No Paraná, uma jornalista foi para a rua para fazer uma matéria que acabaria sendo um tanto quanto dolorida para ela, literalmente. Em Campo Mourão, uma cidade do interior do estado, um enxame de abelhas chamou a atenção. Na verdade, não tinha como não percebê-las, já que as pessoas que estavam passando pela avenida em que elas estavam acabaram sendo atacadas. Já tinham chamado a polícia, bombeiros e até a Secretaria de Meio Ambiente para ver se alguém poderia resolver a situação dessas abelhas. E é claro, até essa repórter foi até o local para investigar. Acontece que essa profissional acabou levando seu trabalho a sério até demais. Parecia que ela queria entrevistar as abelhas e tão perto que chegou delas, colocando o dedo bem próximo do enxame. E não deu outra, ela acabou sendo ferroada. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, tô sendo ferroada. A repórter parecia estar sofrendo bastante com a ferroada. Apesar disso, seu colega de trabalho não deixou de dar uma bela risada da situação. Ela acabou sendo muito criticada por se aproximar das abelhas. O vídeo acabou viralizando e os internautas falaram que faltou inteligência nessa repórter. Mas vamos combinar, apesar das interrupções que a dor causou, ela deu toda a notícia corretamente. Então até que foi uma boa profissional. Até demonstrou a dor pela qual a população da cidade estava passando ali com as ferroadas. Nos Estados Unidos, durante uma competição de skate, um dos participantes acabou sofrendo um acidente. No entanto, Paulo Soares, o amigão da ESPN Brasil, acabou não conseguindo falar direito sobre o que aconteceu nessa competição, já que ele perdeu completamente o controle e começou a dar risada. Bom, o que aconteceu com o skatista é que, pela rodovia em que estavam passando, uma zona rural, um cervo acabou atrapalhando a prova, se colidindo com ele. Quando o amigão foi falar do animal, acabou noticiando de uma forma que dava margem para duplo sentido. E aí a coisa desandou. Tá aí a repetição. Olha lá, o viadinho entra na pista. O que foi, Otário? Pô, você ri? Eu não, você. É engraçado, quer dizer, o bichinho tem um... Realmente não era um viado muito grande, era um viadinho mesmo. O viadinho entrou bem no skatista, como o amigão disse, e causou o acidente. Ufa, ainda bem que eu sou um narrador profissional, então nem dei risada dessa parte de gravar o vídeo. Mas o amigão não teve a mesma sorte. O pior é que depois de muito custo, ele conseguiu se recompor e ir para a próxima notícia. O seu colega acabou falando que o acidente tinha acontecido no dia 24, o que trouxe de volta a crise de risos. Nos Estados Unidos, uma repórter foi até a fazenda para falar sobre as novas leis de enviesamento do leite, que causaram problemas para um pequeno produtor agrícola. Ela não imaginava, porém, que acabaria passando por alguns problemas também, não exatamente por causa do leite ou seu novo processo de enviesamento, mas pela própria produtora do leite. Enquanto a jornalista estava caminhando próxima das vaquinhas, ironicamente, a vaca parece ter tentado se vingar dos humanos que vivem bebendo seu leite, dando uma linguada na repórter. Sell milk, but all the rules and permitting required to bottle the milk made it difficult for the small farmer to do so. That's your kind of thing, Maria. You love doing it yourself. Até que a lambida da vaca não foi tão engraçada, mas o susto que a jornalista levou um pouquinho antes da imagem voltar pro estúdio foi muito inusitada. O âncora do telejornal até conseguiu segurar a risada, mas a garota do tempo não foi tão forte. Ela acabou caindo na gargalhada, daí nem o âncora se aguentou. Ninguém conseguia mais dar as notícias por conta do susto que sua colega levou. Será que essa vaca estava mesmo com muita sede ou só queria chamar a atenção da jornalista? De toda forma, ela não poderia imaginar o que sua linguada iria causar. Essa matéria já é um pouco antiga, mas nem por isso menos impressionante do que o restante dos vídeos. Quando a Apple estava prestes a lançar o seu famoso iPhone, o primeiro deles, não tinha jornalista em sua consciência que não queria falar sobre esse produto inovador. Essa jornalista aproveitou a oportunidade para mostrar um protótipo ao vivo, antes das vendas serem iniciadas. Só que, por incrível que pareça, ela sofreu uma tentativa de roubo no meio da sua entrevista. Got to test this out. Okay. Pois é, antigamente os ladrões não falavam para passar o celular, como hoje em dia. Eles estavam mais interessados na sua carteira, relógio ou às vezes até nos sapatos. Os telefones móveis não eram nem de perto tão tecnológicos ou caros como os de hoje em dia, então não eram tão visados. Mas é até engraçado ver esse ladrão tentando roubar um microfone ao invés do iPhone que estava na mão do entrevistado. De toda forma, o pessoal em volta viu o que aconteceu e ajudou a recuperar o microfone da repórter. Ela voltou pouco tempo depois ao vivo, explicando o que havia acontecido.
desconhecido. Eles até pensaram que era alguém querendo participar da entrevista, mas não, era apenas um ladrão mesmo. Ainda bem que conseguiram pegá-lo. Quando ainda passava o famoso programa Domingão do Faustão, apresentado por ninguém menos do que o próprio Fausto Silva, nas tardes de domingo da Rede Globo, o quadro Arquivo Confidencial costumava surpreender um montão de famosos. Tinham até edições polêmicas falando sobre a vida privada dos artistas e já deu confusão com alguns convidados. Esse quadro costumava ser feito de surpresa pelo convidado. Não seria exagero dizer que, quando os convidados descobriam que estavam no Arquivo Confidencial, levavam até um susto. Só que o susto que a Tata Werneck levou foi um pouco diferente. Você está no Arquivo Confidencial. Prepare o seu coração. Ela não ficou assustada emocionalmente, foi bem no sentido literal mesmo, porque o Faustão gritou na sua orelha. Depois que passou o susto inicial, veio a parte emocional de estar no Arquivo Confidencial. Aí, ela já começou a tremer e até chorar. Em seguida, o Faustão precisou se desculpar com a sua convidada, dizendo que não queria assustá-la. O Arquivo Confidencial não dá susto em ninguém, muito menos numa pessoa que eu adoro e que admiro. Uma situação pra lá de bizarra aconteceu na cidade de Linhares, no litoral do Espírito Santo, quando um boi apareceu em uma das principais avenidas do centro. Na ocasião, uma jornalista foi investigar, mas praticamente não conseguia acreditar no que estava vendo. Érica Carvalho apareceu ao vivo no telejornal com o boi logo atrás dela. Ele estava atrapalhando o trânsito, andando entre os carros, mas na hora em que ela começou a matéria, ele estava mais calmo, observando o movimento pela calçada. Nesse momento, a população já estava aguardando a chegada da Polícia Civil, que seria responsável para resolver esse tipo de situação. No entanto, antes da chegada da polícia, alguns homens valentes tentaram a sorte como vaqueiros. A gente vê ali do outro lado agora a guarda civil chegando para retirar o animal. Eu tô aqui ao lado do Laurindo Charles, que trabalha com fiscalização. Ai, meu Deus. Cuidado aí, Érica. Olha o perigo, gente. A matéria acabou se desenvolvendo de uma forma completamente inesperada. Era só para falar que o boi estava por lá e logo voltar para o estúdio que daria outras notícias. No entanto, o homem tentando laçar o boi roubou a atenção do programa. Na hora que o sujeito tentou laçar o boi, o animal já ficou meio desconfiado, abaixando a cabeça diversas vezes em um sinal de que iria disparar para cima. Mas o vaqueiro, que não era muito experiente, não deve ter percebido o perigo. Ele tentou laçar o boi bravo mesmo assim e falhou miseravelmente. O boi desviou e partiu para cima. O homem até caiu de bunda no chão, mas por muita sorte não foi pisoteado pelo boi. Apesar de estar bastante bravo e assustado, o boi foi embora e no caminho quase atropelou o repórter e o cinegrafista. Esse com certeza foi um dos momentos mais loucos da televisão brasileira. Felizmente, a Guarda Civil chegou logo em seguida para resolver a situação e o boi foi levado em segurança para outro local. Eu não sei se você vai se lembrar desse vídeo, mas anos atrás, mais precisamente em 2014, começou a circular um vídeo absurdo pela internet mostrando o momento em que o pastor Everaldo, na época um candidato à presidência da República, conversava com William Bonner no Jornal Nacional. Acontece que entre uma pergunta e outra do William, o pastor acabou soltando um belo e audível peito. Vamos descaracterizar completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. É realmente um vídeo muito engraçado, mas se tratava de uma montagem. As cenas foram editadas para parecer que aconteceram de uma vez só, mas eram vários trechos diferentes da mesma entrevista. Só que apesar da brincadeira, ela tem um fundinho de verdade. Em uma entrevista, o próprio pastor revelou que ele soltou sim um pum no meio do jornal, só que não foi barulhento igual ao que parece no vídeo. Aparentemente, o autor dessa montagem se inspirou em outro vídeo bem parecido, só que sobre um pum da Hillary Clinton, candidata à presidência dos Estados Unidos, que havia sido convidada para um debate eleitoral. That you often avoid taking firm positions on controversial issues. Os dois vídeos são hilários. As expressões dos outros candidatos e dos jornalistas brasileiros nos fazem acreditar que os candidatos realmente cometeram as gafes.
Durante um bate-papo com as colegas jornalistas, Jenny Stencil, que trabalhava no Canal 12, na Carolina do Norte, Estados Unidos, acabou se emocionando e foi embora no meio do telejornal. A garota, que sempre mostrou um lado mais descontraído e engraçado no programa, geralmente dava notícias sobre o trânsito. No entanto, nessa ocasião, seu microfone parecia estar desligado. Uma das colegas falou que não tinha problema, já que ela falava alto demais, então dava para ouvir sua voz. Outra disse que a produção provavelmente teria ficado mais feliz se ela não tivesse religado o microfone. Acontece que isso magoou bastante Jenny. Ela levantou e simplesmente foi embora. But she talks so loud you can hear her anyway. Is it on now? Oh no, I think they wanted it off. Just kidding, just kidding. Oh, she's going away! I was kidding! Depois de algum tempo, ela retornou para o programa, mas parecia estar determinada a pedir demissão por causa da brincadeira maldosa. Pelo menos quando ela voltou, fizeram um segmento tentando mostrar que era tudo uma brincadeira, mas acho que ela ficou magoada de verdade, porque demorou bastante para reaparecer no programa. Uma empresa que comercializava extintores de incêndio lá na República Sérvia decidiu pagar para fazer uma propaganda dos seus produtos. No entanto, o tiro acabou saindo pela culatra, já que essa matéria foi um completo desastre. O pessoal do programa até havia se preparado para fazer a demonstração do uso dos extintores. Um dos funcionários da empresa ateou fogo em uma fogueira improvisada para simular um pequeno foco de incêndio. Vários extintores de incêndio haviam sido reservados especialmente para essa demonstração na televisão. Olhando assim, até parece que a propaganda iria dar certo, só que na hora mais importante de combater o incêndio é que a coisa acabou dando errada. Ovo je razdaljeno od 2 metra, jedina mana uređaja. Da li se vidimo, drage kolege? Não há dúvidas de que o produto criou bastante vapor e fumaça, e até parecia que o fogo havia sido extinto. A apresentadora tentava encerrar a matéria falando que deu tudo certo e o extintor funcionou, mas nessa hora a fumaça foi levada pelo vento e o fogo atrás dela traiu suas palavras, deixando claro que esses extintores não servem para nada além de fazer bagunça. O pior é que em inglês o nome da marca significa bunda. Então, quando esse vídeo ganhou atenção internacional, todo mundo ficou caçoando o nome da empresa dos extintores, dizendo que ele combinava com os seus produtos. Um canal de notícias dos Estados Unidos chamado Fox 13, reconhecido por sua seriedade, acabou virando motivo de piada quando um repórter abriu ao vivo, falando que havia uma onça solta na cidade, mas o cinegrafista mostrou um gatinho. Na verdade, o repórter tentava acalmar a população, dizendo que, apesar das alegações de um animal selvagem estar solta nas redondezas, eles só conseguiram localizar um gato doméstico. Live in Hernando, Mississippi, where there's been spottings of a cougar. And that's not it. That looks like a house cat, but we're just feet away from where a local man... A legenda da matéria também não ajudou. Escrito em inglês "grande gato avistado", tornou a situação ainda mais cômica pelo animal ser literalmente um gato, e não um felino maior como a produção imaginava que os repórteres iriam mostrar. O polêmico apresentador Siqueira Júnior, do Amazonas, numa edição do seu programa Novo Alerta, por acaso pegou uma repórter no flagra que estava desatenta na hora de fazer o seu papel na televisão ao vivo. Jéssica Oliveira estava aguardando na rua para a cobertura de uma ação da Polícia Militar, porém quando foi chamada, sua imagem apareceu no telão, mostrando a repórter completamente desatenta, olhando para o celular, sem se comunicar com os espectadores ou o próprio apresentador do programa, que ficou tentando chamá-la. Jéssica, isso não é hora não. Jéssica. Tá no zap, Jéssica. Siqueira Júnior, é claro que não deixou essa gafe passar batida. A produção tentou corrigir rapidamente, mostrando imagens do VT. Porém, Siqueira fez questão de pedir para voltarem no link com a Jéssica. Ainda que ela aparentemente não pudesse escutá-lo, o apresentador fez questão de dar uma bronca bem humorada na jornalista, dizendo que aquele não era um momento apropriado para ficar conversando no celular. Provavelmente ela estava conferindo o look na câmera frontal do celular, mas acabou se dando muito mal. Tudo isso enquanto a equipe do programa dava nítidas gargalhadas nos bastidores do programa. Imagina só o tamanho da vergonha que a Jéssica passou quando descobriu o que fizeram com ela ao vivo.
Lá na cidade de Recife, em Pernambuco, um repórter estava fazendo uma matéria ao vivo, conversando com os moradores de um bairro em Recife sobre a água parada na rua. Por conta da falta de atenção da prefeitura, algumas vias ficavam completamente alagadas depois de uma chuva corriqueira. Esse repórter, no entanto, não imaginava que algo inusitado e surpreendente estava prestes a acontecer, enquanto ele tentava entrevistar uma moradora do local. Uma senhora, daquelas típicas bisbilhoteiras, ficou curiosa com a movimentação e apareceu no fundo da transmissão, apontando só a metade do corpo para fora do portão, quando o portão eletrônico fechou e aprendeu, chamando a atenção até da entrevistada, que se distraiu com a vizinha. Eu tenho a certeza, já faz 2 anos que... 2 anos já? 2 anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que estava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Felizmente, a senhora não se machucou ao ficar presa no portão. Ela só acabou atrapalhando a entrevista mesmo, gritando por socorro. Alguém de dentro da casa ouviu e abriu o portão, mas ela já tinha passado uma baita vergonha ao vivo. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.